Boa noite a todos, mais uma vez. Meu nome é Roberto e hoje, como eu já havia adiantado, nós vamos falar sobre ingratidão. Antes de falar sobre esse tema propriamente, eu queria só fazer um parêntese. Durante todo o mês de fevereiro, nós aqui da casa trabalhamos nas palestras de terça e de quarta com textos extraídos do livro Jesus e a Atualidade, que é um livro que foi escrito por Divaldo Franco, com o apoio espiritual de Joana de Ângeles, né? E esse livro, ele vai trazer aspectos da nossa moral, que a gente precisa aprimorar, mas sempre com o foco de como Jesus agiu naquelas mesmas situações. E por isso o nome do livro, Jesus e a Atualidade, porque a mensagem de Jesus nunca deixa de ser atual. As mesmas mazelas da alma que há 2000 anos ele quis ensinar a corrigir, são as que ainda vagam junto de nós e que nós vagarosamente estamos tentando vencer. E por quê? Porque Jesus, ele conheceu, quando veio até esse planeta, ele já sabia de cada ponto da moral humana que precisava ser corrigido. E aí, ele vivenciou, ele exemplificou na sua vida, no seu convívio com os discípulos, com aqueles que estavam junto dele, todas essas situações, justamente para que ele não ficasse apenas como mais um teórico, mais um religioso que vinha, dava a sua lição de moral, explicava como deveria ser, mas não tinha a verdadeira moral de exemplificar. Então Jesus fez isso. E aí, a Joana de Ângeles, com a sua delicadeza, né, com a sua sensibilidade, foi trazer esses pontos. E hoje nós vamos então falar sobre esse aspecto da ingratidão e como Jesus lidou com esse aspecto, com essa deficiência moral do homem e o que nós podemos aprender com isso. Porque Jesus, se a gente se deter na leitura dos evangelhos, naquilo que os evangelistas nos contam, ele sofreu por diversas vezes a ingratidão daqueles que estavam ao seu redor. E eu trouxe aqui apenas 4 exemplos, porque senão a gente ficaria o tempo da palestra só falando desses exemplos. Mas, por exemplo, quando ele curou 10 leprosos e apenas um retornou para o agradecer, para dar glória a Deus por aquele milagre. E Jesus então disse: onde estão os outros? Não eram 10 os curados? E os outros 9? Né? Ou então, quando ele pediu para que Pedro, João e Tiago o auxiliassem na vigília no Getsemane. E passada 1 hora da vigília, foi procurar pelos seus companheiros e eles estavam dormindo. E aí ele disse, anteriormente ele disse: minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E quando ele depara com os companheiros dormindo, ele fala: mas nem por 1 hora pudestes estar comigo? Ou então, no caso da traição de Judas, é uma história bastante conhecida que a gente vê, né? Lembra da Bíblia, mas o texto que a gente leu já demonstra, e eu não preciso explicar muito, o amor que Jesus exercitava e exercitou por aquele que há poucas horas antes o havia traído. Porque ele pede para que um anjo, especificamente, desça dos céus e vá procurar pela alma daquele que ele sabia que estava em desequilíbrio, em desespero e havia se suicidado. Então, ele lidou com a ingratidão de Judas, que o viu exercitar o amor e o traiu, e ele amou mesmo assim. E também o abandono e a negação de tantos os outros que estavam ao redor dele, porque quantos surdos, cegos, mudos, paralíticos não foram beneficiados pelo seu amor, e mesmo assim, pouco a gente conhece de que esses estavam lá apoiando, auxiliando no momento mais difícil do seu caminhar nessa terra. E, para não falar então, da própria humanidade, que não conseguiu perceber
a mensagem de amor, de bem, de luz que Jesus estava trazendo e deu a ele um fim dado aos piores bandidos. E mesmo assim, ele teve a honra de olhar para os céus e dizer: Deus, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ainda a gente não sabe o que faz. A gente continua sem saber o que fazer. Mas Jesus, apesar de toda essa ingratidão, continua nos auxiliando, continua nos amando. E como nós aprendemos no Espiritismo, que o papel de Jesus é ser o nosso modelo, é ser o nosso exemplo, o nosso guia de conduta, é nele que a gente tem que se inspirar através dessas situações. Porque a ingratidão representa, obviamente, um aspecto da nossa imaturidade. É como se a gente cortasse a árvore que nos deu um fruto, sem pensar que daqui a algum tempo a gente vai ter fome de novo. É como se a gente afastasse de nós aquele que nos auxiliou, sem se dar conta de que sempre a gente está precisando de auxílio. Esse é a essência da ingratidão, né? A gente busca tudo na superficialidade, tudo no básico. Então, se não me serve mais naquele momento, se não atende às minhas expectativas, se não foi exatamente do jeito como eu esperava que seria, eu sou ingrato, eu não reconheço. Muitas vezes eu acho que aquilo que foi feito não era mais do que o dever. E às vezes o meu orgulho ainda diz que não foi feito o suficiente. Mas tudo bem, eu aceito mesmo assim. E isso é a ingratidão. E nós praticamos, infelizmente, todos os dias. E as experiências com as quais a gente convive, que a gente reencarnou para viver, elas são experiências de mão dupla. É uma via de mão dupla. Porque tanto a gente pode vivenciar de uma forma ativa, quando a gente age, né? Quando a gente faz o ato equivocado contra aqueles que estão ao nosso redor, como também a gente pode vivenciá-los de maneira passiva, quando a gente recebe a ação do outro, quando a ingratidão do outro recai sobre nós. Na forma ativa, nós somos o ingrato com o outro, e passivamente nós recebemos a ingratidão. Quando a gente olha por esse aspecto de ser o ingrato, é importante que a gente vigie os nossos pensamentos, que a gente vigie as nossas atitudes, que a gente possa observar com gratidão tudo aquilo que nos acontece, todas as dificuldades que nos cercam, porque só o remédio amargo, muitas vezes, é necessário, é suficiente para curar aquela enfermidade. Só a dificuldade mais áspera é que vai conseguir fazer com que a gente olhe para aquilo que tem que ser olhado. Enquanto Deus nos dava apoio, nos dava prêmio, nos dava tranquilidade, a gente só ia patinando. A gente não conseguia, por conta própria, olhar para o foco que a gente precisa. E aí a gente vai acumulando deslizes, acumulando situações que nos levam a uma situação mais pesada, mais amarga, mais dolorida. E a gente tem que ficar feliz por isso, porque é sinal que Deus nos ama, que Ele não desistiu de nós, que Ele não virou as costas, que Ele está nos dando o remédio para purgar de vez qualquer vício que a gente esteja passando, que a gente esteja vivenciando repetidamente e que não nos ajuda a ir para frente. Então, olhar a vida com gratidão faz com que a gente viva a vida com mais leveza, porque a gente olha o problema e já não vê ali o problema. A gente vê a oportunidade de se melhorar, a oportunidade de testar a nossa paciência, a oportunidade de exercitarmos o perdão, a oportunidade de sermos caridosos com aqueles que cruzam o nosso caminho, a oportunidade de sabermos dar valor aos nossos bens materiais. Então, viver com gratidão, não ser ingrato com os outros, não ser ingrato com Deus, é o caminho para a nossa felicidade enquanto encarnado. E fazer o bem, praticar a caridade, olhar o próximo com mais amor, é a expressão maior de dizer para Deus, de dizer para Jesus, o quanto você é grato por essa vida que você tem.
Porque você pode ter muito e dividir. Você pode ter pouco e dividir. E isso é mostrar a Deus, a Jesus, que você valoriza a situação em que você se encontra, independente de qual seja. Que você é grato por tudo aquilo que você vive, né? Então, esse é o agir na gratidão. Não ser ingrato. Não transmitir para o outro o seu sentimento, o seu orgulho, a sua vaidade em forma de ingratidão. Por aqueles que cuidam de você na sua casa, por aqueles que te auxiliam no trabalho, por aqueles que te ensinam alguma coisa que você precisa. Sempre gratidão, sempre dizer obrigado, sempre transmitir nos seus olhos o quanto você é grato por aquilo que está acontecendo. Mas também, como eu disse, tem o outro lado, quando são ingratos com a gente, quando a gente se desempenha na tarefa do bem e recebemos a ingratidão daqueles a quem a gente destina o nosso carinho, o nosso amor, o nosso tempo. E aí, como eu já disse e repito, o Evangelho segundo o Espiritismo tem resposta para tudo. Se a gente não achou a resposta é porque a gente não soube procurar. Mas qualquer tema que você imaginar que aflige a sua alma, o seu coração, você vai encontrar alguma resposta no Evangelho segundo o Espiritismo. E lá, no capítulo 13, no item 19, existe um texto que foi ditado por um espírito que se chamou Guia Protetor. E esse texto se chama Benefícios Pagos com a Ingratidão. E aí, então, Kardec faz uma pergunta que é a seguinte: o que se deve pensar daqueles que, recebendo a ingratidão pelos bens que fizeram, resolve desistir de fazer o bem, com medo de ter mais ingratidão? É justo isso? Num primeiro momento até que sim, porque se você faz o bem e você só recebe como troco a ingratidão, você repete o bem e só recebe, uma hora você fala, eu vou desistir de fazer o bem, eu vou viver a minha vida, eu vou viver para mim, para aqueles que estão perto de mim, eu não vou mais pensar nos outros. Mas aí a resposta é muito interessante. E diz o seguinte, que quando você faz o bem com medo de receber a ingratidão, você está mais preocupado com o seu egoísmo, com a sua vaidade, com o seu orgulho, do que propriamente no bem que você está tentando fazer. Então, fazer o bem e ficar receoso de como você vai receber o retorno não é o ideal. Faça o bem, simplesmente por fazer. Deixe que a pessoa que foi destinatária do seu bem reflita, use a sua experiência de vivências espirituais, use o seu livre-arbítrio para dar a resposta que para ela é a mais adequada. Mas da sua parte, você usou o seu livre-arbítrio, usou o ensinamento que você já teve até agora e fez o bem. Agiu com o coração. E esse bem pode ser um conselho a algum amigo, pode ser uma ajuda material que alguém esteja precisando, pode ser um apoio que alguém veio te pedir, enfim. Tudo aquilo que saia de você em forma de caridade é o bem. A resposta para isso depende exclusivamente de quem recebeu. Já não está mais na sua esfera de ação e nem deve ser a maior das preocupações. Como o próprio texto diz, não deve ser a preocupação, né? Quando a gente faz o bem e a pessoa que recebe o nosso ato não nos reconhece, não nos retribui minimamente com um agradecimento, não que estejamos esperando, como eu disse, quem espera esse reconhecimento já está aí esperando o seu prêmio, e não está preocupado com a evolução. Mas se aquele que recebeu o benefício for ingrato, não dar o menor valor por aquilo que você fez, ficamos em paz. Porque o reconhecimento maior vem de Deus, que observa em nosso coração que aquele ato, que aquele bem praticado foi feito com total desprendimento. Foi feito por amor, por caridade pura e simples.
sem nenhuma espera de retribuição. E aí o texto tem uma frase interessante, que eu gosto de meditar nela, ela fala assim: se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. A ingratidão do outro é um teste para a nossa perseverança. Porque se a gente faz o bem 2, 3 vezes e desiste, significa que a prática do bem ainda não está bem incorporada em nós. Não virou um hábito em nós. É isso que eu quero dizer. Então, se Deus permite que um ato generoso seja pago com a ingratidão, é para que a gente seja persistente no ato generoso. É para testar a nossa persistência, para ver se de fato tudo aquilo que a gente veio aprendendo em outras encarnações, a gente pode colocar em prática nessa encarnação. Porque é assim, a gente faz o ato equivocado e recebe a consequência por esse ato. Essas são as expiações. Mas nós aprendemos coisas em outras vidas e que agora nós nos colocamos à frente para praticar. Essas são as provas. Então a nossa vida é sempre assim. É a do estudante que passou por diversas matérias e se vê diante de uma prova, de um exame, e que ele precisa tirar um 10 para mostrar que aprendeu. Então fazer o bem, mesmo recebendo a ingratidão como troco, é a persistência para a nossa alma, para continuar fazendo o bem. Porque cada ato generoso, cada ato bondoso que a gente faz em direção a esse que não sabe ainda receber o bem, que não sabe ainda ser grato, que não sabe ainda valorizar as companhias que tem, cada ato é uma semente que vai sendo plantada nesse coração. Nesse momento, nessa encarnação, você pode estar plantando uma semente em um solo seco, um solo esturricado, um solo todo rachado. Mas você vai plantando, vai plantando, vai plantando, vai plantando. As vivências espirituais, as inúmeras encarnações vão fazendo com que esse solo seco do coração vá amolecendo, vá recebendo irrigação, vá recebendo insumos para que ele se torne fértil. E aquela semente que você hoje está plantando, não se sabe quando, ela vai germinar. E quando germinar, o texto nos ensina o seguinte: no plano espiritual, nós, todos nós, livre desse corpo, desse físico, a nossa consciência ela é muito mais ampla, ela é muito mais livre. Ela consegue ver coisas que hoje, encarnados, a gente não consegue perceber. Então, no plano espiritual, esse companheiro que foi ingrato, ele vai poder observar o quanto você tentou auxiliá-lo, o quanto aquela caridade tentou ajudá-lo a seguir por um bom caminho. E o texto fala, não são nem palavras minhas, o texto fala, ele se envergonhará profundamente de não ter reconhecido, na época, o bem que você estava tentando fazer para ele. E como consequência dessa vergonha, dessa realidade que surge na sua frente, ele vai se empenhar ao máximo em buscar retribuir também com o amor, com caridade, não só a você, mas a todos aqueles que ele encontrar pelo caminho, porque ele percebe que esse é o caminho para a verdadeira felicidade. Então, insistir na prática do bem, além de ser, como o texto diz, uma experiência da nossa perseverança, é também a esperança de fazer com que o amor venha surgir naquele espírito. Não precisa ser nessa encarnação, muitas vezes a gente não vai nem vivenciar isso. Muitas vezes os nossos caminhos, por algum momento, vai se distanciar. Mas aquele espírito a quem você dedicou carinho, amor, dedicação, conselho, apoio material, se for o caso, ele vai se entender com essa situação e nele surgirá um passo adiante. Então faça o bem, continue fazendo o bem, independente da ingratidão alheia, porque fazendo o bem você estará trabalhando pelos dois, né?
A gente não consegue identificar, o texto também nos ensina, quais os laços que nos unem a todos os outros que estão ao nosso redor. A gente não consegue medir a teia de relações, de vínculos que nós temos com todos os espíritos que estão ao nosso redor. Com todos os parentes, com os amigos, com os colegas de trabalho, com aqueles que frequentam a mesma casa espírita que você. A gente não consegue medir o grau dessa ligação. Então, a ingratidão que hoje você pode estar experimentando, talvez seja reflexo da ingratidão que você cometeu também para ele. E o tempo passou, o tempo caminhou, e agora você está aqui com as suas experiências que foram adquiridas e tendo que se deparar com a mesma situação que foi, como a gente falou, no caso das experiências ativas, que você deu causa. Então é mais um motivo para que a gente se resigne diante de uma ingratidão, porque a gente não sabe os mistérios, a justiça de Deus como funciona, o do porquê estarmos nos relacionando com alguém que não nos ouve, que não presta atenção no que a gente tenta fazer, com alguém que a gente oferta um apoio material e vira a esquina, ela gasta todo o dinheiro, não naquilo que você pretendia que fosse o gasto. Então, saber se resignar diante disso é ter confiança nos propósitos de Deus. É ter confiança de que tudo tem o seu porquê. E aí, como voltando um pouquinho, ter gratidão. De manhã, nas suas preces, antes de dormir, nas suas preces, obrigado Deus, obrigado Pai, por todas as experiências. Me dá apoio, me dá força para que eu possa vivenciá-las da melhor maneira possível. Não estou pedindo para que o Senhor tire da minha frente esse problema, mas que o Senhor me ajude a enfrentá-lo com gratidão, com paz no meu coração. E assim a gente vai caminhando, assim a gente vai evoluindo. Então, o exemplo de Jesus, que se deparou com diversas ingratidões, diversas cenas de ingratidão no seu caminho, e mesmo assim perseverou no amor, perseverou no bem, é isso que a gente tem que ter em mente. O que Jesus faria nesse momento? O que Jesus pensaria diante disso que eu estou vivenciando? Como eu posso fazer para me aproximar um pouco daquilo que Jesus tenta me explicar? Então, eu recomendo que vocês adquiram esse livro, na internet tem, inclusive, em PDF, se quiserem comprar também não é um valor muito caro, porque ele é um livro de 89, então é um ensinamento muito importante para nós. Livro de cabeceira para que a gente possa guiar os nossos passos nas mais diversas situações. Nós já vimos aqui hoje a ingratidão, mas coragem diante das posses, diante do medo, diante da insegurança, enfim, tudo aquilo que nos cerca. E aí, para finalizar, eu gostaria de ler, então, um pedacinho desse texto, que é um conselho, que é o aconselhamento de Joana de Ângeles para nós. E ela diz assim: não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Prossegue, ofertando luz, sem te inquietares com a teimosia da treva. Onde acendas uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas. Os teus beneficiários, que te abandonaram, esqueceram ou se voltaram contra ti, aprenderão com a vida e compreenderão, mais tarde, o que fizeram. Recordarão as suas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Não é, portanto, importante o tratamento que te deem em retribuição, mas sim o que prossigas fazendo por eles. Então, essa é a mensagem que Jesus quer que a gente tenha como exemplo. Não é importante aquilo que te retribuam, ou o agradecimento, ou qualquer coisa que seja, diante do bem que você faça. O maior amor que Ele derramou sobre nós e recebeu só em gratidão.
Mas o importante é você continuar fazendo o bem, continuar amando, continuar distribuindo luz, porque onde a luz se coloca, toda a treva, toda a escuridão se dissipa. Esse é o pensamento que a gente tem que ter no nosso caminho. Muito obrigado, boa noite.